Olá pessoal, aqui é Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a explicação do conteúdo da semana 3 do PET volume 4, que é sobre célula. Pessoal, antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai sempre recomendar os meus vídeos para você. Pessoal, então vamos falar sobre o microscópio. O microscópio é uma ferramenta de ampliação, né? Vai ajudar a gente a ampliar para que consigamos enxergar o que nós não enxergamos com o nosso olho, né? O que nós não enxergamos a olho nu. Então, em 1590, os holandeses vão criar o que a gente tem de protótipo aí, de início, dos primórdios aí do microscópio. E aí, com o tempo, aperfeiçoando, outros holandeses, né? Já mais em 1632, eles vão fazer o formato de uma única lente. E mais pra frente, daqui a um tempo, né, o inglês Robert Hooke, ele vai criar um microscópio composto, que tem duas lentes, que é esse que a gente está vendo aí na foto, tá? E o microscópio, ele foi super importante para o Robert de observar aí umas fatias finas de cortiça, né? A cortiça, ela é uma árvore, ou seja, é um material de origem vegetal. Então, nas suas pesquisas, nas suas observações, o Hooke, ele observou no microscópio diversos buraquinhos, esses aqui que a gente está vendo na imagem. Esses buraquinhos ele chamou de pequenas células. E aí, quando a gente fala isso, né, traz a ideia de célula, né, de ser uma célula pequenininha. Então, o que a gente conhece hoje como célula, né, ele teve essa origem e essa descoberta. Todos os seres vivos, eles são formados por células. Então, nós somos formados por muitas células, mas existem seres que são formados apenas por uma única célula. Nós vamos ver com mais detalhes isso para frente. Pessoal, os microscópicos modernos, vou até tirar aqui da frente para vocês verem, eles são muito parecidos com esse aqui da foto. E isso permitiu que a gente conseguisse uma ampliação melhor das imagens, né? E a gente vê que as células, elas podem ter diversidade de formas, de tamanhos, de funções. Tudo isso altera bastante de célula para célula, né? Cada célula aí vai ter uma finalidade e elas vão ter mudanças, né? De acordo com essas finalidades. Pessoal, então a gente conhecendo bem a célula, então a célula é a unidade funcional dos seres vivos, né? Isso quer dizer que para um ser vivo ser considerado vivo, ele tem que conter no mínimo uma célula. Então a gente tem os vírus que não são considerados seres vivos porque eles não possuem células. Então a célula é um critério para a gente decidir o que é vivo e o que não é vivo. E existem seres que são chamados de unicelulares, pois eles possuem apenas uma célula. Então, exemplos de seres unicelulares, coloquei aí uma imagem de uma bactéria para a gente ver. Além disso, os protozoários, alguns grupos de algas e fungos também são formados apenas de uma única célula, então chamados de unicelulares. Os pluricelulares ou multicelulares, né? Pluri, multi, ele vem da ideia de muito. Então, são aqueles animais, aqueles seres, aquelas plantas que possuem muitas células, né? Então, os seres que possuem várias células são chamados por esses nomes. Pessoal, então, essa é a diferença. Então, veja que no início, quando tem uma única célula, a gente chama de celular. Quando a gente tem muito, a gente chama de pluricelular. Então, todos os seres que a gente consegue observar a olho nu, sem precisar de equipamentos para aumentar, para enxergar, a gente pode desconfiar que ele é pluricelular ou multicelular, porque já que tem muitas células, as células vão formar os tecidos e a gente vai conseguir observar aí, aquele ser. Então, pessoal, a apóstola dessa semana nos pede para imaginar como seria um ser de apenas uma célula. Então, eu coloquei aqui uma ameba para a gente imaginar, né, esse ser. E esse único serzinho que está aí na tela, ele é capaz de realizar todas as funções desse animal. Então, uma única célula vai realizar a respiração, a locomoção, a excreção, a captura de alimento, a digestão, a reprodução e até mesmo a evolução dessa espécie, tá? Então, pessoal, a célula, ela é super importante. Pessoal, falando agora sobre as partes da célula. As células, elas possuem três partes principais,
Então, a gente vai ter o núcleo, que é essa parte aqui interna, onde eu estou pondo aqui a seta. O núcleo vai guardar o material genético. A gente ouve falar alguns nomes para material genético diferentes que a gente consegue. Então, a gente fala às vezes de DNA, a gente fala de RNA. Vocês já podem ter visto na televisão falar sobre o DNA, sobre o material genético, RNA, algumas reportagens falam. A gente vai ter o citoplasma, que é essa parte aqui de dentro da célula, todo esse interior aqui, a gente pode chamar de citoplasma. E também nós vamos ter a membrana plasmática, né? Que é essa parte aqui de fora. Toda essa membrana aqui que eu tô passando o mouse, a setinha, é a membrana plasmática. Pessoal, então eu vou falando um pouco mais sobre o núcleo. O núcleo, então, ele vai ser formado pelo material genético da célula, os cromossomos, que são formados por moléculas de DNA e também de proteínas. O núcleo, ele é muito importante para a célula. Ele é o responsável pelo comando de todas as atividades celulares. Então, se a gente fosse comparar a célula com uma empresa, o núcleo, ele seria o chefe, ele seria a pessoa que tem a informação e é responsável por comandar os outros funcionários ou os outros setores da célula, como aí ele que é esse responsável por chefiar, por mandar, por comandar, né, por separar funções. Pessoal, uma célula é procarionte ou se uma célula é eucarionte. Então, quando a célula ela possui material genético disperso no citoplasma, quando ele está desorganizado, bagunçado, jogado lá no meio da célula, sem a presença de uma carioteca, de uma membrana, que a gente chama de núcleo, membrana nuclear, a gente vai chamar isso de procariontes. Então, exemplos de seres procariontes que a gente conhece, por exemplo, são as bactérias. Então, aqui eu coloquei aqui uma célula normal, que chama eucarionte, né, uma célula mais típica, e essa aqui do lado, o procarionte, que é como se fosse uma bactéria, né? Então, prestem atenção, aqui nessa daqui que é procarionte, né, que é da bactéria, o material genético, ele está representado nessa parte aqui, em que ele está disperso, jogado, sem organização. E quando a gente vem numa célula eucarionte, né, que é o contrário dessa, o material genético ele está guardado aqui no núcleo, né? Ele está envolto pela carioteca, ele está envolto pela membrana nuclear. Carioteca e membrana nuclear, a mesma coisa. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os eucariontes. Então, os eucariontes, eles são os seres que possuem essa membrana nuclear ou essa carioteca. Então, por exemplo, a gente vai ter os protozoários, como por exemplo a ameba, as algas, os fungos, os animais, vegetais, a gente mesmo vai ter as células do tipo eucarionte. Tá? Então aqui, só falando, né, que essa aqui é eucarionte e essa outra aqui seria procarionte, só pra gente lembrar. E o nosso material genético ele vai estar guardado no núcleo aqui dentro. A outra parte que a gente tem para falar é da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, se a gente fosse pensar um pouco sobre a empresa, né, como se fosse uma célula, a gente vai pensar que a membrana plasmática é a parte de fora da empresa, onde a gente vai ter um muro, a gente vai ter uma porta. E a membrana plasmática, ela vai ter essa função de delimitar a célula, da mesma forma que o portão e as paredes, né, os tijolos, eles vão ter a função de delimitar, por exemplo, uma empresa. Então, eles vão proteger e permitir a entrada e a saída de elementos de uma forma muito seletiva. Então, por exemplo, na empresa não entra qualquer um. Vai entrar na empresa quem trabalha nela, vocês concordam? Ou quem precisa que entre, né? Tem que ter uma autorização. E a mesma coisa que a membrana plasmática, né? Então, ela vai deixar entrar, por exemplo, a água, a glicose, os aminoácidos, cálcio, potássio, sódio e outros elementos que são necessários para a célula de uma maneira mais seletiva. É só quando houver a necessidade que ela vai deixar entrar, tá? Além disso, ela é formada de fosfolipídios, o que é isso? De gordura e de fosfato e proteínas que vão dar uma fluidez para essa membrana. Falando agora um pouco sobre o citoplasma. O citoplasma, ele vai ter um meio gelatinoso, que também pode ser chamado de citosol, onde vai ser o local onde nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas, que são responsáveis por várias funções nos organismos e é muito importante para a célula. Então,
Essas organelas, elas vão fazer a respiração celular, a digestão, o armazenamento, a produção de substâncias, transporte e outras funções que também são importantes. Voltando à ideia aqui que a gente falou que a célula ela pode ser comparada a uma empresa, então o citoplasma é a parte de dentro que a gente está tendo da empresa, né? A gente já falou da parte de fora, que seria a parte da membrana, e a parte de dentro da empresa vai ter vários setores, então vão ter setores que vão realizar diferentes funções. Então, por exemplo, a digestão, quem faz vai ser, por exemplo, um setor da empresa. Na célula, quem faz isso é uma organela citoplasmática que a gente chama de lisossomo. O armazenamento, quem faz, pode ser um setor da empresa, mas na célula, quem faz isso, essa função por exemplo, o que a gente chama de vacúolo, né? Então, a de transporte, quem faz o setor de transporte da empresa, ela pode contratar uma empresa que vai fazer esse serviço de maneira externa, mas quem faz isso dentro da célula é a organela citoplasmática chamada de complexo de Golgi, tá? Então, pessoal, esses foram alguns exemplos que eu dei para vocês de que são organelas. Elas vão estar aqui dentro desse citoplasma, né? Que esse citoplasma ele vai ser aquoso, ele vai ter um grande componente de água, uns 70% dele é formado de água, e ele é bastante fluido, tá? Pessoal, então na célula procarionte, aquela que tem um material genético, né, disperso, que não está organizado, que não tem dentro da eucarioteca nem do núcleo, ele vai estar aí disperso nesse citoplasma, né? E além disso, ele vai ter ali com ele ribossomos, né, e outras organelas. Pessoal, essa foi a explicação dessa semana. Espero que eu tenha ajudado você do outro lado. Se inscreva, deixe o seu like e até semana que vem.